A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Nós estamos iniciando a ceia do Senhor, a celebração da ceia em casa. Nós sabemos que em momentos difíceis e nesse exato momento, nós começamos agora a incentivar os irmãos e que você tenha a revelação de cear na sua casa com a sua família. Você lê a palavra de Deus, você adora, você louva. O cálice, o pão, o vinho, que é o suco de uva, você ora, você consagra os elementos, ou acompanha a consagração, quando nós estivermos fazendo. E você já imagina todo o corpo de Cristo, milhares e milhares de irmãos unidos no mundo inteiro, ceando, celebrando nesta grande comunhão. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 23 e 26, diz assim: pois recebi do Senhor e que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tomou o cálice. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam ao mundo a morte do Senhor Jesus, até que ele venha, até que ele volte. E nesses tempos de isolamento social, algumas atividades elas foram prejudicadas. Aí nós passamos a praticar em casa. Mas no final eu vou te dar uma revelação. Se você puder cear na igreja, você ceia. Mas se você não puder, você faz todos os dias na tua casa com a tua família. Depois eu te dou a revelação. Eu convido você, que é cristão, a manter as ordenanças bíblicas em comunhão, em fidelidade, em temor a Deus, em temor à sua palavra, em temor ao cerimonial. Porque a Santa Ceia é a celebração em memória do nosso Cristo Jesus. É a comunhão dos irmãos com Deus, apesar de estarmos distantes. Mas é a comunhão, a minha comunhão, a sua comunhão com Deus. A comunhão do corpo de Cristo, mesmo que distantes, separados, mas que nós geremos agora esse mesmo sentimento no meu e no teu coração. Porque em alguns momentos nós levamos também a ceia, principalmente aos enfermos, em hospitais, aquelas pessoas que estão isoladas, para que se mantenha a comunhão com a igreja. E a ceia é um memorial de celebração em comunidade. Aí você faz com a sua família aí, mesmo que você esteja sozinho, mais fácil. Porque nós estamos unidos em um só corpo para recordar a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, obedecendo ao que Ele mesmo ordenou para mim e para você. Em Lucas 22, 19, ele disse: façam isto em memória de mim. E que esta Santa Ceia, agora, sendo realizada aí na tua casa, com teus familiares, seja feita para recordar a obra de Jesus Cristo na minha e na tua vida. Porque sempre que comerem deste pão
e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Alguns podem perguntar, mas a Santa Ceia pode ser ministrada online? Pode sim. Pode ser ao vivo e pode ser gravada. E eu vou deixar essa gravada para você fazer isso sempre que o Espírito Santo te revelar que você deve fazer. Se semanal, se mensal, mas eu te digo, comece a praticar diariamente e você vai ver a diferença que isso vai fazer na tua vida. É um momento importante, é o momento da sua consagração com Deus, da sua vida. É um momento solene, é um momento em que você tem que ter reverência ao nosso Deus, ao nosso Jesus. Reverência. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor tem que fazer com ordem, com decência, não pode fazer indignamente. Você, agora, você e Deus, examine-se. Peça perdão dos teus pecados, das tuas iniquidades, das tuas transgressões. Diz, Pai, me perdoa. E declara aí o seu pecado, se examine. E depois, quando nós consagrarmos aqui, nós vamos comer e beber. Mas uma coisa eu te digo, não deixe o pecado te afastar dessa comunhão, da ceia. A ceia é quem vai afastar você do pecado. É o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo que vai te convencer do pecado e te afastar do pecado. Se você se afastar da ceia, da mesa, do banquete, dessa graça, o inimigo é quem tem a vitória. E quando você come e participa, mas você pediu a Deus para te limpar, te lavar, purificar, o sangue de Jesus te purifica, te lava. O pão é o sustento da tua vida, vai ser o que tu necessita suficiente para te trazer vida, porque pão é alimento, é a palavra do povo escolhido de Deus. A sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, Ele nos trouxe vida, e vida em abundância, nos trouxe a paz, que excede todo o entendimento. Ao tomarmos deste cálice, é renovado toda a aliança, é nos dado a alegria que vem do Espírito Santo, a alegria que vem de Deus. Ele nos deu, nós que somos povo escolhido. Pai, eu te rendo graças pelo teu sacrifício realizado ali na cruz, no meu lugar, no lugar dos teus filhos. Eu entrego o meu louvor, o meu corpo, alma e espírito em adoração a Ti, Senhor, nesse momento. Obrigado pelos milhares de irmãos que estão espalhados, que estão vendo a ministração da ceia ao redor do mundo e que fazem parte do mesmo corpo, unido e sustentado pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua misericórdia. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela minha casa, pela minha família. Obrigado pelo Teu Evangelho adentrando as nossas casas por meio dessas plataformas digitais. Mas eu sei que o Teu Evangelho é vivo, ele está vivo aqui e agora. Está sendo entregue em Tuas mãos
para que você abrace e receba de coração. E pela fé seja renovado essa aliança que Jesus fez por mim e por você. Pai, renova, Pai, cada vez mais as nossas forças, a nossa vitalidade, Senhor, através deste alimento, através da ceia do Senhor. E Jesus, ali quando estava com seus discípulos, ele desejou aquele momento da última ceia com seus discípulos. Ele disse: o pão é o meu corpo, partido e moído, dado por vós. E ele pegou o cálice em suas mãos e disse: o vinho é o meu sangue, que estabeleço uma nova aliança, a aliança perfeita, feita entre Deus e os homens. E que a morte na cruz, Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados, os meus e os seus, e ofereceu o perdão para Deus. Ele nos deu o perdão. Quem crer nele não está mais condenado. Você é livre. E quando Jesus ressuscitou, ele venceu o inimigo por mim e por você. E nós temos essa promessa. E nós temos em nossas mãos o próprio Cristo, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E nós temos e podemos fazer em memória. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós proclamamos o que o Senhor Jesus fez através da sua morte ali na cruz. E nós, como membros desta grande família, como povo escolhido, nós vamos comer e beber, mostrando de uma forma, vamos dizer assim, externa, que Deus derramou seu sangue para nos limpar, nos lavar, nos perdoar, e que seu Filho foi morto, o seu corpo ali de Jesus foi moído para nos dar uma cura, nos livrar das transgressões, das iniquidades. E o Pai agora ver o meu e o seu coração, independente da situação que você está, celebre. Celebre o que Jesus fez por mim e por você. Quando eu bebo o cálice, eu estou declarando que Jesus derramou o seu sangue e redimiu os meus pecados. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos este elemento, o pão que é o corpo de Cristo, a Ti, Senhor Jesus. Consagra este pão, ó Senhor Deus maravilhoso, obrigado. Consagro este suco, este vinho. Agora é o sangue de Jesus. Consagramos a Ti, ó Pai, estes elementos. O sangue de Jesus, ao nós tomarmos, purificará os nossos pecados, purificará o nosso corpo. O corpo de Cristo, ao comermos, é o elemento da vida eterna. Amém? E tendo dado graças, o
Senhor Jesus partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em minha memória. Bebamos. E nessa cerimônia, nós agora relembramos o que o Senhor fez por mim e por você, a sua morte e ressurreição, nos deu a vida eterna. Ele disse: comam e bebam, e vocês terão a vida eterna. Celebrem esta nova aliança que o Pai fez comigo e com você. Esta foi a ceia celebrada para você fazer na sua casa, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém?